história dele, senão ia aparecer propaganda de filme de época. Então veio mais contextualizado. João, você tem certeza da tua salvação? Boa noite. Quanto à questão da pergunta, quantos aqui têm a certeza da salvação? Levanta a mão. A plena convicção de que se Jesus voltar aqui e agora, ele puxa, ele chama. Tá. Agora deixa eu contar a minha questão. O caminho até eu conseguir levantar a mão para esse tipo de pergunta foi um tanto quanto árduo. Quantos aqui já assistiram aquela série da Igreja Adventista ao Retorno, que se passa sobre a perseguição e tudo mais? Alguns aqui já viram. Tem um trecho que quando eu assisti essa série, mas estava em pandemia, os caras estão no processo da perseguição ali, e um pastor encontra outro irmão da igreja que está tendo um filho ali dentro de uma caverna, da esposa ali e tal, estão tudo ali, eles reunidos, e eles vão separar o grupo ali. E daí os dois homens apertam a mão do outro e falam que a gente se veja no céu. E quando eu assisti aquela pequena parte, aquilo ali foi muito impactante para mim, a forma, a firme convicção deles ter falado um para o outro que a gente se veja no céu, sem um resquício de dúvida. E a partir disso eu comecei a orar a Deus, porque eu queria ter a certeza da salvação. A Bíblia tem N pontos falando que ela é de graça e tudo mais, mas eu queria ter a certeza através de alguma experiência. Então, nessa série nós estamos estudando vários momentos que as pessoas viveram verdadeiros milagres junto com Jesus. E eu soube aí de uma história, né, que eu acho que você vai compartilhar com a gente, de um milagre, de uma experiência que você viveu. Então, conta pra gente como foi esse milagre, como foi essa experiência. Essa foto que os irmãos estão vendo aí aqui no telão, nessa época eu trabalhava no salão do Fabiano em cima do barricão, ganhava bem pouco dinheiro, tinha um movimento bem fraco de clientes ali, e às vezes meu pai me chamava para trabalhar com ele. Esse foi o trabalho da vida inteira do meu pai, exaustor e tubulação de madeireiras de empresa. Então eu cresci pintando esses canos, ajudando o pai, enfim. E eu lembro que nesse dia em específico de manhã ele me chamou para ir lá, eu fui com ele. E até de manhã, antes de ir lá trabalhar, eu dei um pulo na casa do meu tio, orei muito a Deus porque ele tinha perdido a mãe dele. Então eu pedi forças a Deus em casa para dar os pêsames a ele e tudo mais. Então foi um dia que eu comecei bem, porque eu já pedi ajuda de Deus já pela manhã. Eu estava muito bem com Deus ali, estava conversando sobre todos os assuntos com Deus na minha cabeça. Tanto, né, a gente subiu nesse telhado ali, o pai mandou afrouxar a maior parte dos parafusos ali que unem todos os canos acima do exaustor ali. Eu lembro que cada parafuso que eu estava afrouxando, eu estava batendo papo com Deus, conversando sobre a vida, questões ali, enfim. E beleza. E tinha um guindaste, porque todo esse esquema grandão ali do exaustor tem mais ou menos uma meia tonelada. É um negócio bem pesado. Então tinha um guindaste, né? Normalmente esse exaustor ele é fixado em algum lugar com parafusos nos pés dele, né? Porque ele trepida muito, então, para não se movimentar. Porém, né, as pessoas que instalaram ele encheram de solda em volta, então meu pai perdeu muito tempo lixando a solda, né? Colocamos uma cinta de couro em volta dele pro guindaste só dar um pequeno toquinho para quebrar o que tinha de solda. E eu estava mais ou menos ali como eu estou na foto, né? No lugar mais errado possível, né? E quando o guindaste deu essa movida para o lado, essa parede aí que tem na lateral aqui assim, né, vocês estão vendo aqui assim, ela era de tijolo também. E daí ele me espremeu na parede, né? E na hora que ele movimentou o guindaste, o negócio me prensou contra a parede. E foi muito rápido, assim, só deu aquela agonia assim. Eu lembro que eu queria que aquele negócio saísse de mim assim. E foi bem rápido. Já meu óculos não sei para onde foi, já senti dor no pé, já fiquei fraco, com tontura e já caí sentado no chão ali. E meu pai dá-lhe xingar o cara lá. E daí eu lembro que ele até muita gente viu uns anos atrás que eu vim de muleta um tempo para a igreja, porque o negócio ele caiu em cima do meu pé, né? Meia tonelada só, quicou no meu pé e foi.
Daí o Alexandre está passando as fotos ali dos ferimentos e tudo mais. E volte mais uma foto. Na minha testa só deu um pequeno risquinho ali assim. Então dá para ver que do tamanho da situação que aconteceu foi muito mínimo. Mas o milagre aqui aconteceu, lembrando, né, que eu vim orando a Deus pela certeza da salvação. Foi quando eu caí sentado no chão, meu pai veio desesperado para o lado e falou: meu Deus, João Paulo, agora você deve estar com hemorragia, o negócio espremeu, não sei o quê. E a minha visão foi escurecendo, assim, de quem ia desmaiar, sabe? Quando meu pai falou a palavra hemorragia, aquilo ali, né, eu sou um cara meio afobado, né? Já fiquei com medo, e agora? Aí eu respirei bem fundo e pensei: Senhor, e se eu morrer? E se realmente eu tiver com hemorragia e aqui for o meu fim? Eu respirei fundo porque eu estava calmo, eu estava um dia tão próximo de Deus que estava tudo certo, né? Mas quando eu pensei: e se eu morrer? Eu lembro que foi escurecendo a visão, a voz do Pai foi ficando longe, assim, já na minha audição ali. E foi como se Jesus aparecesse para mim e falasse: João, o meu sangue te salvou. E ali eu respirei mais fundo mais uma vez, e ali eu ia render o espírito, né? Eu ia desmaiar, né? E foi ali que eu tive a certeza. A partir desse momento, eu tenho a certeza da salvação. Eu sei que aconteça o que for, quando Jesus voltar, Ele vai me chamar. Porque Ele é o nosso Salvador, irmãos. E se alguém tem a dúvida, não são as obras, não é se você é bom ou ruim, se você comete pecado. Afinal, todos pecamos e todos carecemos da glória de Deus. Simplesmente aceite, pecou, pede perdão, se arrepende e não cometa de novo. Se você cai, Ele vai te pegar, vai levantar e falar: vamos de novo, eu estou aqui. Então, e continuando a história ali, né, para não ficar com esse clima tão firme, eu acordei desse quase desmaio. Eu lembro que eu tinha uma garrafinha d'água grande assim que eu sempre levava para ajudar o pai. Ele destampou ela e fez assim na minha cabeça. Na hora eu voltei a mim assim, já fiquei esperto de novo, já comecei a sentir todas as dores de novo, e não era hemorragia, né, e o desmaio não aconteceu. Né, daí eu lembro que o pai gritou pro homem, desceu o exaustor. Os irmãos sabem aquela caixinha que a Celeste usa para levantar os hominhos assim no poste? Todo guindaste leva um desse junto em caso de problemas assim, né? E o cara veio com o guindaste, aquele negócio chacoalhava assim, e meu pai falou: não, você vai ter que ir pela escada, sem chance. Eu desci bem devagar a escada com muita dor. Eu lembro que a primeira coisa que me preocupou foi o cara do guindaste, o cara que fez cometeu o erro, né, para não falar outras coisas. Aí eu fui até ele e eu dei um tapinha na barriga dele e falei: cara, tá tudo bem, tô de boa, fique tranquilo, tá? Não fique mal. E meu pai, eu já olhei pro pai assim para ver se ele não ia falar nada, e não falou, baixou a cabeça, passou pelo cara ali. Aí enfim, tive que omitir a história pro UPA, né, porque eu não era registrado, enfim. Mas daí foi aí que aconteceu o milagre. Esse é o meu testemunho sobre a resposta que Deus quis me dar. A gente vê um tanto quanto de humor na história, né? A forma como Deus quis me mostrar essa questão. A gente entende que com grandes impactos emocionais vem grandes verdades, né? Então foi aí que aconteceu, e agradeço muito a Deus por isso. Amém? Vamos ajoelhar aqui e fazer uma oração? Os irmãos em reverência. Obrigado, Senhor, por estar em presença mais uma vez, pela vida do teu servo, João, pela família dele, e por esse testemunho que ele viveu, essa experiência que ele viveu, e pôde sentir a tua atuação diretamente na vida dele. Todos nós, ó Pai, temos momentos em que às vezes nos sentimos longe, com muitas perguntas, muitos questionamentos, mas também nos colocamos à disposição para que nos mostre qual que é o teu desejo para nossas vidas, qual que é a direção que devemos tomar, o caminho que devemos seguir, e pedimos que o teu Espírito Santo esteja ao nosso lado a todo instante, Pai, nos ensinando a fazer o teu vontade. Guarda-nos agora esta noite, abençoa a mensagem que teremos a seguir,
Continua conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, acho que hoje eu consegui cumprimentar todos, né? Sejam bem-vindos à casa de Deus. É um grande privilégio estar aqui e termos a oportunidade de estarmos aprendendo e adorando ao Pai mais uma vez. Vamos fazer mais uma oração antes da gente começar com a nossa mensagem? Senhor Deus, querido Pai, mais uma vez te agradecemos por estarmos aqui na tua santa casa, onde nós sabemos que a tua presença está sendo feita, Pai. Pedimos para que o teu Santo Espírito se faça presente nas nossas mentes, nos nossos corações, e que as palavras a serem ditas aqui venham diretamente do teu trono, Pai, e que possam penetrar em nós. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Para dar um spoilerzinho, irmãos, sobre o que se trata a mensagem de hoje, o Tizil, há uns 10 minutos antes da gente chegar, acho que nem isso estava ligando lá em casa para saber se estava certo o hino, porque o hino no final é... Como que é o nome do hino, Tizil? Dia de Esperança. Dia de Esperança, que fala sobre o sábado, né? E o Tizil preocupado se a gente tinha escolhido o hino certo, porque afinal é um domingo. Mas, então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sábado. O título é O Sábado e o Milagre da Cura. Antes da gente passar para o tema sabático em si, eu vou falar um pouquinho sobre como todos nós temos algumas crenças que são de senso comum entre nós, porque a gente cresceu ouvindo isso. E nem sempre são crenças verdadeiras, mas a gente cresceu ouvindo isso. É que nem história de fantasma ou visagem da nossa região, né? Ninguém nunca nem viu, mas muitas pessoas acreditam fielmente que elas existem, e mula sem cabeça, e bola de fogo que vive nos pinheiros, mas coisas passadas de geração em geração, histórias que a gente ouviu dos nossos avós. E uma dessas frases de senso comum, se você já ouviu essa frase, eu peço que você levante sua mão. Usamos apenas 10% do nosso cérebro. Quem já ouviu? Essa foi muito famosa quando eu estava crescendo, muito famosa. E eu lembro que eu li um textão no Facebook falando sobre a forma como a gente usa 10% do nosso cérebro. Se não me engano, tem até uma parte de um filme em que um cara fala sobre essa questão dos 10% do nosso cérebro. Mas já é comprovado que a gente usa praticamente 100% do nosso cérebro e que geralmente a maior parte do nosso cérebro está ativa praticamente o tempo todo. Então, temos um mito comprovado aqui. A próxima frase. Um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Quem já ouviu? Agora mais pessoas já ouviram essa frase. Na realidade, os raios podem e frequentemente caem no mesmo lugar. Principalmente se esse lugar for um lugar alto e um lugar isolado. Então, mais um mito comprovado. Próxima frase. O açúcar deixa crianças hiperativas. Quem já ouviu? Eu já fui julgada por isso. Disseram que meus pais estavam dando muito açúcar para mim. Mas foi comprovado que o açúcar e a hiperatividade não têm muita relação. Estudos científicos não encontram nenhuma ligação consistente entre o consumo de açúcar e a hiperatividade em crianças. Então, podem descartar essa frase também. E essa daqui já é mais uma questão infantil mesmo, talvez crianças já tenham ouvido, se a gente perguntasse. Os camaleões mudam de cor para se camuflar. Todo mundo já ouviu, né? Eu lembro que eu tenho um desenho gravado na minha mente de muitos bichinhos e um camaleão se camuflando, muito louco, mudando de cor toda hora, porque ele estava sendo arrastado por alguma situação, se não me engano. Mas a mudança de cor dos camaleões acontece como uma resposta à variação de temperatura, de luz e até a variação do humor deles, e não necessariamente para camuflagem, embora possa acontecer. Mas é um caso raro, está mais relacionado com mudança de humor, mudança de temperatura e até a luz que eles estão recebendo. E agora a próxima frase. O sábado, no
jovens, havia um chamado ali a galera para a gente fazer uma reuniãozinha de pôr do sol no seminário, e a gente ia ter alguma atividadezinha lá, e o João dizia que não podia porque era esporte, mas eu dizia que podia porque era brincadeira, era diversão entre amigos. E a gente não chegou à conclusão, irmãos, ainda não chegamos à conclusão lá em casa, mas o fato é, todos nós já ouvimos isso. Essa é uma expressão comum quando as pessoas se referem ao sábado, como o dia do não pode. Olhamos para os nossos filhos e fixamos nossa fala em frases como: não pode fazer tal coisa, é sábado. Não podemos ir a esse lugar, é sábado. Você não pode assistir essa coisa hoje, porque hoje é sábado. E realmente, irmãos, existem algumas coisas que não são lícitas para que nós façamos no dia de sábado. Sabemos que é um dia diferente, um dia